A Polícia Civil aqui de Alagoas prendeu também um homem suspeito de estuprar 3 sobrinhas de 5, de 8 e 13 anos de idade. Além de engravidar a adolescente no município de Branquinha. Também é um outro caso no município de Branquinha. O repórter Henrique Pereira traz os detalhes na tela. As denúncias foram feitas pelas próprias sobrinhas. A polícia colheu provas, informações, pediu a prisão do homem e a Justiça da cidade de Branquinha concedeu. O mandado foi cumprido na tarde desta última quarta-feira. Os crimes ocorriam dentro da casa em que as crianças de 5 e 8 anos, além da adolescente de 13, moravam. O homem também estava vivendo na mesma residência que é de propriedade da irmã dele, mãe das garotas. Os crimes aconteciam, infelizmente, de forma recorrente. Com a adolescente de 13 anos, a violência sexual aconteceu tantas vezes que, infelizmente, a garota acabou engravidando. Segundo o delegado Sidney Tenório, titular do Distrito Policial da cidade de Branquinha, outros atos libidinosos eram também feitos junto às crianças de 5 e de 8 anos, mas atos esses que também são considerados crimes de estupro de vulnerável. Pelos crimes, o homem pode pegar até 45 anos de reclusão. Ainda segundo o delegado, infelizmente esse tipo de crime é um dos mais recorrentes na cidade interiorana de Branquinha, que fica na zona da mata aqui do estado. O homem agora fica à disposição da justiça e as garotas vão receber apoio psicológico por parte do município. Reportagem, Henrique Pereira. Ok, Henrique. E ainda sobre esse assunto, o nosso repórter Mailson Franklin vai voltar a conversar com a gente ao vivo, direto da cidade de Branquinha. Ô Mailson, você tem informações sobre as investigações desse caso? Conversa aí com o delegado Sidney Tenório. Mais uma vez, boa tarde para você, Mailson. Boa tarde agora, Gerna Lopes, diretamente aqui da cidade de Murici. A gente volta a conversar com o delegado Sidney Tenório, que é delegado de Branquinha e de Murici. O caso agora de estupro, né, delegado? O José Veronaldo Almeida de Souza, que tem 34 anos, está preso também aqui na delegacia, suspeito de estuprar as sobrinhas. Uma tem 13 anos, a outra tem 8 anos e uma criança de 5 anos de idade. Como foi que começou essas investigações, delegado? Semelhante ao primeiro caso que a gente comentou há pouco do pai que estuprou a filha, né? A gente chegou nesse caso via Casa Lar, né? Que é uma instituição que cuida das crianças que são vítimas de violência sexual aqui na cidade de Murici Branquinha. Ela chegou aqui ao fato da filha, né? Estranhou o trabalho das psicólogas e assistentes sociais. Uma adolescente de 13 anos está grávida, né? Conversou com ela e ela confessou que era o tio, né? O autor dos estupros que ocorriam quando ela morava. Ele passou a morar com os pais das crianças, né? E aí passou a violentar. A maior, de 13 anos, terminou ficando grávida, né? Tá hoje com 5 meses. Dele? É, grávida dele, grávida do próprio tio. Tá com 5 meses. E a gente deu o depoimento preliminar das duas outras crianças, uma de 5 e uma de 8 anos, em que as duas disseram que ele tentou, né, inclusive, ter penetração nas crianças. Não fez porque elas realmente são muito novinhas, né? São crianças muito pequenas. Terminou com que ele não tenha realizado o ato sexual completo, mas ainda assim praticou atos que configuram crime de estupro. Delegado, ele confessou o crime? Ele confessa também, né? Assim, estranhamente, assim, são 2 casos que geralmente negam, né? Esses 2 casos que aconteceram recentemente, esse também a gente vinha batalhando para tentar prendê-lo, né? A gente tinha já a ordem judicial da doutora Emanuela Porangaba para prender e acabou com a prisão dele e a confissão, né? Dos atos sexuais contra as sobrinhas. E as sobrinhas, elas conviviam na mesma residência com o tio? Convivia, ele passou a morar com os pais, né? Das crianças, ele é irmão, né, da mãe das crianças e passou a morar algum tempo com elas e aproveitava o momento que os pais das crianças saíam de casa, ele ficava em casa, né, com as crianças e abusava sexualmente delas. Em depoimento, por que ele cometeu esse estupro?
Não, história parecida, né? Diz que passou a ter atração sexual pela mais velha e daí manteve relação sexual com ela, vindo a engravidar, e depois passou a ter essas relações sexuais com as mais novas, né? Assim, assusta o número de ocorrências de Branquinha, né? A gente tem uma cidade com 10 mil habitantes, né, onde pelo menos 30% a 40% dos inquéritos policiais instaurados naquela cidade são por conta de estupro de vulnerável, né? Das mais... a gente já prendeu o avô, já prendeu o padrasto, já prendeu o pai, já prendeu o tio, já prendeu o irmão, né? Todos os casos semelhantes, né? Assim, começa com o abuso, vai evoluindo e, assim, em alguns casos acontece de gravidez, né? Assim, que é uma marca que fica para a criança e para o adolescente pro resto da vida. Delegado Sidney, além de o senhor ser delegado, o senhor é pai, o senhor é homem, é revoltante, né? Ver uma pessoa como essa confessar um crime, estuprar 3 meninas, 3 crianças, é revoltante, né? Não tem como você não se colocar, né? Assim, puxar para si, né? Eu sou pai de uma adolescente, hoje jovem, de 18 anos, né? E você pensa que naquele caso poderia ser com você. Mas fica o alerta, né, para que as famílias observem, né? A criança, ela pede socorro mesmo de forma silenciosa. Geralmente a criança muda de comportamento, ela fica mais agressiva, ela se afasta do agressor, né? Então, assim, e outra coisa, né, que a gente percebe, geralmente a mulher, né, a mãe ou a companheira, ela protege, né? Muitas vezes fica contra a criança, quando na verdade ela devia ajudar, assim. Então, assim, percebeu o primeiro sinal, procura a delegacia de polícia, né, seja de Branquinha, seja de qualquer cidade alagoana, procura o conselho tutelar, né, denuncia para o Ministério Público, né, porque é preciso que se faça alguma coisa, né. Branquinha, a gente tem feito prisões em forma de resposta, né, a gente precisa prender, né, porque só prendendo, né, é que você vai ver que não vale a pena, porque a pena é dura, a pena é severa e o Estado está para fazê-la cumprir. E na maioria dos casos de estupro, né, o agressor, ele está dentro de casa, né, um pai, é um tio, exemplo aqui, o caso, né, esses 2 casos, né, os acusados foram presos pelo senhor, o pai estuprou a filha e agora o tio estuprou as sobrinhas, né? Geralmente o agressor ele está dentro da própria casa. Isso acontece nas horas menos prováveis, né? Às vezes, como num dos casos, acontecia durante a noite com sedação da criança por meio de remédio, né? Em outro caso, acontecia quando os pais da criança saíam para trabalhar e deixavam ele sozinho. Então, assim, quem tem filho, filha, pequeno, atenção redobrada, né? Não custa tentar ter mais atenção, prestar atenção na criança, não deixá-la com estranhos, e assim, pior que, como você falou, né? Pode acontecer de onde você menos espera, né? Porque o que se espera de um pai é proteção máxima, né? Essa é a figura de proteção máxima para qualquer criança e adolescente. Um tio também, né? Um avô, um padrasto, são pessoas que você confia, né? E assim, infelizmente, a gente tem que começar também a observar e não deixar que isso aconteça dentro da nossa casa. Ok, vai ser também encaminhado para o sistema prisional ele? Isso, né? Mandado de prisão também, né? Nesse caso, penas somadas, né? A gente espera que ele pegue a pena máxima de 45 anos de prisão, né? Pelos 3 estupros. E aí é recambiamento para o sistema prisional e torcer que se faça justiça, que seja rápida, né? Uma justiça rápida. E a gente confia muito no trabalho judiciário daqui do município. Ok, Delegado, muito obrigado pelas suas informações. Delegado Gernan, é um crime que não é nem aceito nem dentro do próprio sistema prisional e eles sabem disso, né? Tanto o pai que abusou da filha quanto o tio que abusou das sobrinhas. Eles sabem que nem os presos lá no presídio aceitam um crime como esse, né, de estupro. E aí os 2 vão ser encaminhados, né, para o sistema prisional aqui de Maceió, né, de Alagoas, ou de Maceió ou do presídio do Agreste, e vão responder na justiça por esses crimes bárbaros. O tio abusou das sobrinhas, uma de 13, outra de 8 e a outra de 5 anos de idade, crianças. E o primeiro caso, o pai que abusou da filha de 11 anos. A filha que tinha um sonho em conhecer o pai, já que não conhecia porque morava com a mãe, depois passou a morar com os avós. E aí ela sempre teve esse sonho, o sonho foi realizado, mas infelizmente ela foi abusada por 1 ano e meio pelo próprio pai. O estupro aconteceu dentro da própria casa. São 2 canalhas, Gernan, com você no estúdio. Sem dúvidas. O Maílson, conversa com o delegado aí, cara, para ele falar um pouco mais também dessa, eu não sei se é uma ONG,
esse pessoal que realiza esse trabalho também com essas crianças que são vítimas, e para ele falar um pouco mais também dessa questão que me chamou muita atenção na cidade de Branquinha, 40% dos inquéritos policiais relacionados a estupro, e principalmente estupro de vulnerável, a cada 100 inquéritos, a cada 10 inquéritos, 4, é quase a metade é relacionado a estupro. O que pode ser feito aí nessa cidade especificamente, Maílson? Verdade. Delegado, são duas perguntas do Gernan. A primeira, ele fala para o senhor comentar sobre essa entidade que acolhe essas meninas de estupro. E a outra, o que chama atenção, 40% dos inquéritos são de estupro na cidade de Murici. É um número muito alto. O que é que o senhor pode falar para a gente para diminuir, para acabar realmente esse número esses casos de estupro na cidade de Murici, de Branquinha, perdão? Primeira Casa Lar, né, a gente chegou aqui e encontrou felizmente esse órgão, né, aqui, que é um órgão ligado ao município, né, que atende a crianças vítimas de estupro e de outros abusos sexuais por parte de crianças e adolescentes aqui na cidade de Branquinha e assim de Murici também, né, assim. O judiciário, geralmente, quando ocorrem esses estupros, né, que ele percebe que a criança está sendo vítima de qualquer ato de vulnerabilidade, encaminha, né, ela tem um atendimento psicológico, de assistentes sociais, né, e assim, geralmente é a porta que nos chega, né, Conselho Tutelar, Casa Lar, são que nos mandam os relatórios, né, que faz com fundamento, assim, porque muitas vezes, Gernan, a gente não tem tanto assim, a gente sabe que a delegacia não é um ambiente adequado para que as crianças sejam ouvidas, né? Porque assim, nós somos homens, a gente evita ao máximo a revitimização, né? Assim, ela tem que relatar isso para a gente. Então a gente conta com o apoio da Casa Lá, por exemplo, para fazer os relatórios. Elas são ouvidas por assistentes sociais, psicólogos, que sabem como chegar na verdade, né, disso. Porque não é simples para a criança relatar, por exemplo, que o pai dela estava estuprando ela para outro homem numa delegacia. Já tem um trauma, né? Ela já vem com um trauma ali. Isso, a gente evita um segundo trauma, né? Então a gente às vezes pede que eles nos mandem um relatório e aí é daí que parte a investigação inicial, né? Aí depois é trabalho de polícia, trabalho de prisão, né? Pedir prisão, a gente conta com um judiciário muito sério aqui na cidade de Murici, a doutora Emanuela Porangaba, ela também faz um trabalho assim, a gente pede num dia, no mesmo dia, muitas vezes, a gente já está com uma ordem de prisão em mãos e a gente vem fazendo isso assim de forma rotineira aqui, assim. Atenção, né? Como você falou, a gente tem hoje em Branquinha, eu tenho mais ou menos 20 inquéritos instaurados no ano de 2019, que é uma cidade pequena. Seguramente entre 8 e 9 desses inquéritos são de estupro vulnerável. Aí você fala, porque, claro, o trabalho faz com que também encorajem as vítimas a denunciar, né? A gente tem dado atenção. Quando a gente veio para a cidade de Murici e assumiu Branquinha de forma cumulativa, a juíza disse, Branquinha, o foco é estupro de vulnerável. Então já era uma coisa de conhecimento. Ela disse, delegada, a gente tem que dar um freio, isso não existe. A gente tem crianças sendo estupradas praticamente e não tem, a gente percebe que não estava sendo dada uma resposta adequada e a gente pede para o senhor, dê atenção, o senhor é pai, o senhor tem consciência do crime e da gravidade. Então assim, a gente tem focado bastante nisso, assim, tem efetuado várias prisões, né? A gente, como eu falei para vocês, foram 2 casos, mas a gente tem outros desde que chegou aqui em janeiro, né, que a gente vem prendendo, a gente foca, né? Tem um cartório de Branquinha que trabalha, eu digo, atenção total, assim. Já que a gente está controlado, né? A gente, graças a Deus, está controlado os outros crimes, né? Tem homicídio com taxa baixa, roubos com taxa baixa, então vamos focar. É hora de fazer uma verdadeira força-tarefa para acabar com isso. Ok, delegado Sidney Tenório, muito obrigado pelas suas informações. Está aqui, inclusive, os dois estão bem pertinhos aqui, Gernan, estão nas celas, mas infelizmente a gente não pode mostrar. É com você no estúdio.